dia, muito bom dia! Terceiro dia aqui do nosso desafio 10D, produtividade sem exaustão, bora lá? Então vamos lá, gente, aqui o nosso bate-papo ele tá sendo bem rapidinho, bem objetivo, e quem ainda não entrou pro grupo, é um grupo onde eu estou compartilhando material complementar. Ontem eu coloquei um material lá e expliquei esse material, só aquela explicação já é uma grande aula, onde você tem assim insights, mas para participar do grupo tem que se inscrever, o link tá na bio, é gratuito e você vai ter acesso a um pouco mais de conteúdo que eu estou compartilhando aqui. Então vamos lá para poder falar da terceira parte do nosso desafio Produtividade sem Exaustão. Só recapitulando que ontem nosso foco principal foi a questão da clareza. Uma das coisas que deixa exausta a nossa mente é que a gente faz e aí não observa qual que é o objetivo daquilo que a gente está fazendo, e por fazer e não perceber o resultado, porque não está alinhado com o seu objetivo, gera uma exaustão. Então a falta de clareza do que quer, do que precisa, e só fazer sem direcionar a ação para isso gera uma grande exaustão. Então a gente falou da questão do objetivo. Aí, hoje, depois que você tem clareza, objetivo, gente, só vou reforçar uma coisa que eu falei ontem, mas é bem importante entender. Quando a gente fala assim, vou planejar, vou colocar um objetivo, eu planejo para poder sair do ponto A para o ponto B, sempre. Porém, não é só um sonho, um desejo, também é para você poder melhorar ou corrigir alguma coisa. Estou com um problema. Eu vou planejar para sair desse problema. Sim, porque eu preciso fazer ações diferentes que eu estava fazendo assim, eu preciso fazer de forma diferente para poder sair desse ponto que eu estou, para poder resolver esse problema. Então, qual que é o meu objetivo? É resolver este problema. O problema é esse, aí eu vou colocar o objetivo ali. Então, por exemplo, no teu negócio, se você percebe que o atendimento do seu cliente, que a estrutura do seu negócio ali para poder se relacionar com o seu cliente, se ela não está legal, você está percebendo que o cliente não está engajado, não está muito satisfeito, não compra de novo, não te indica, tem algum problema no relacionamento. Ele já é um cliente, ele já comprou, mas poxa, se ele não te indica, se ele não compra de novo, o que está acontecendo? Muito provável é um problema no relacionamento. E esse problema no relacionamento, você precisa saber qual que é, o que está acontecendo ali do outro lado. De repente você não está ofertando um produto ou um serviço interessante para ele continuar. Falhou alguma coisa na sua entrega. Ou se você tem equipe, será que a sua equipe está correspondendo? Gente, quando o cliente reclama, é uma dádiva, é um presente. Muitos clientes nem reclamam, só saem de mansinho. Então, se eu estou com um problema de eu não conseguir ter o cliente de novo comigo ou indicação, esse é o meu objetivo. Descobrir por que o cliente não compra de novo, por que o cliente não me indica. Aí você vai montar um plano de ação para poder entender isso. Uma das coisas do seu plano de ação vai ser o quê? Perguntar para o cliente através de pesquisa. Percebe que o objetivo ele não é só, nossa, eu preciso, meu sonho, não é só isso. Então, sem a clareza do que eu estou fazendo, além de eu não melhorar, não sair do lugar, eu disperso energia e me sinto exausta. Então, ontem a gente falou sobre isso. Agora que eu entendi, tá bem claro, Luciana, o que é um objetivo, eu coloquei um objetivo para mim, eu vou organizar o que eu preciso fazer. Agora vem a parte do que. Então, o primeiro passo é definir o que precisa, o que quer, e agora você estrutura as ações. Quando você começa a estruturar essas ações, você não vai ficar pensando, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento, como que eu vou fazer isso? Não é hora de pensar no como. O como é depois. Agora é hora de você estruturar o que precisa ser feito, independente de você conseguir ou não importa isso agora. Gente, é um passo de cada vez. Por que o como é perigosíssimo? Porque aí você começa a pensar, poxa, mas eu não sei fazer isso. Caramba, mas isso vai precisar de muito tempo, eu não tenho. Nossa, eu tenho que comprar uma ferramenta, alguma coisa, eu não tenho dinheiro. E aí você nem estrutura o plano de ação.
eu preciso ver tudo ali, estruturar tudo que eu preciso fazer dessa lista de informações. Depois eu vou entender os recursos que eu tenho disponíveis para poder entender o que eu consigo fazer hoje com os recursos que eu tenho em mãos. Aí quando eu valido os recursos que eu tenho em mãos para poder dar o meu primeiro passo, aí sim eu vou buscar o que eu não tenho de recurso, eu vou ver como eu busco recursos que eu ainda não tenho. Então esse é o processo. Hoje o nosso foco é falar dessa lista, o que eu preciso buscar de informações. E qual que é a melhor forma de você construir isso? Eu preciso, como eu estava dando exemplo, descobrir por que o cliente não continua comprando, por que ele não me indica. O que está acontecendo? Uma das coisas, como eu falei, eu vou fazer uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa, legal. Tem outras empresárias, outras colegas que eu conheço, que eu posso trocar uma ideia? Porque a gente tem a nossa fonte, que é o nosso conhecimento, a nossa experiência, e aí, através do nosso conhecimento e da nossa experiência, a gente coloca tudo que a gente imagina que precisa ser feito para realizar aquele objetivo. Nossa fonte, ela é limitada. As pessoas falam, o ser humano é ilimitado. Não, todo mundo tem um limite. E não é o limite, olha uma frase meio redundante, mas assim, o limite não te limita. Eu reconheço o meu limite, e aí para eu superar o meu limite, eu vou buscar pessoas que possam complementar isso. Então eu vou trocar ideias. Eu vou também, numa inteligência artificial, fazer perguntas. Coloco lá, quando o cliente não continua comprando, quais são as situações que acontecem? Você coloca ali, você traça, você deve ter já, né, ali, traçadinho na sua inteligência artificial. Gente, inteligência artificial é extremamente relevante. Ela te traz dados, ela te traz insights, informações. Da mesma forma que você vai perguntar para uma outra empresária, você pergunta para a inteligência artificial para ela te dar insights que você ainda não percebeu. Então você usou a sua capacidade de inteligência e conhecimento, usou a mesma forma de colegas, outras empresárias, usando da inteligência artificial, fazendo pesquisas para pegar informações, dados para construir o seu plano de ação. E ali você vai falar, nossa, só o fato de você fazer essas perguntas, de obter algumas respostas, os insights que você vai ter, nossa, eu não tinha pensado que isso impede meu cliente de comprar novamente de mim. Nunca imaginei isso. Só a troca de ideias com a inteligência artificial e com outras empresárias já te traz respostas. Só ali na estrutura desse plano você já vai conseguir fazer mudanças na sua rotina ali de negócios, na sua interação e no seu relacionamento com o seu cliente. Olha o poder que tem você estruturar um plano de ação. E a gente nem começou ainda a fazer o que tem que ser feito. E aí, Luciana, você tá aqui entrando numa parte um pouco mais técnica, falando aí de um passo a passo para estruturar um plano de ação para eu alcançar meu objetivo. E o tema do desafio é produtividade sem exaustão. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque você tá ali, tá em movimento, tá querendo resultado, e aí de repente você sente assim, eu tô dando o meu melhor pro meu cliente, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô mimando o meu cliente, tô fazendo um monte de coisa, e além dele não comprar de novo, não tô tendo resultado, eu tô exausta. Porque você está fazendo sem uma estrutura, você está fazendo sem uma organização, sem uma estratégia. Percebe? O quanto você agir sem ter a clareza para onde você quer ir e sem ter a clareza que aquilo ali que você está fazendo é para resolver ou para te levar para um outro nível, você está exausta, está desperdiçando energia, está perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo vida. A solução para tudo, eu tô aqui, vou ficar aqui esses 10 dias trazendo para vocês várias estruturas, passo a passo e tudo mais. Se eu pudesse resumir em uma única palavra, a solução para tudo é planejamento.
Dentro do planejamento entra a ordem, entra a estratégia, entra a análise, entra indicadores, entra autoconhecimento, porque eu preciso saber o que eu quero, o que eu preciso, conhecimento do meu negócio, o que o meu negócio precisa. Então, conhecimento é autoconhecimento, né? Planejamento é uma ferramenta para qualquer coisa que você precise, passa pelo planejamento. Por exemplo, quem está entrando ao vivo, a grande maioria de qualquer coisa assiste, porque isso é uma possibilidade que o digital nos traz, não assiste ao vivo. Tá tudo bem, cada um vai fazer aquilo que considera que é melhor para si. Então a pessoa assiste em outro momento por N razões. Ela planejou. Eu não consigo ver de manhã porque esse horário eu tô em trânsito, ou isso e aquilo, mas na hora do meu almoço eu consigo, ou à noite eu consigo. Ela planejou, isso é um planejamento. Simples, mas é um planejamento. Você vai viajar, qualquer coisa que você vá fazer exige um planejamento. Você pode fazer isso de uma forma mais instintiva, não estruturada, ou você pode fazer isso de uma forma estruturada. O que eu proponho é que o planejamento passe a ser seu estilo de vida, que você faça isso de uma forma estruturada. Estruturada não é engessada. E é interessante que, só um parênteses aqui, né, sobre essa questão de ser engessado, estruturado. Quantas mulheres chegam pra mim e falam: Luciana, meu problema é que eu não gosto de rotina. A mulher, quando ela é muito empreendedora, tem aquela coisa assim, ela, sabe, ela não quer tudo engessadinho. Aí eu resolvi empreender, eu abri um negócio, hoje eu sou empresária porque eu quero ser dona do meu tempo. Eu quero fazer as coisas no meu melhor momento. E eu concordo. A gente precisa respeitar os nossos momentos, Uma das coisas que pra mim, sempre, eu odiava acordar cedo. Hoje eu não ligo de acordar cedo, porque eu acordava cedo pra ir pra um trabalho que eu não gostava, pra fazer coisas que eu não queria. Hoje eu acordo cedo e eu domino ali a minha manhã. A grande maioria das coisas que eu faço, a grande maioria das coisas que eu agendo é a partir das 9. Eu acordo 6h10 e até esse horário eu faço de um jeitinho assim, eu comigo. Preparo o café do meu filho, ele vai para a escola e eu vou fazer as minhas coisas do meu jeito. Eu tomo um café bem tranquilo, eu medito, isso para mim é muito importante. Eu batalhei por isso. É uma liberdade de tempo. Agora eu nunca marco nada de manhã, marco quando é necessário, porque tem a responsabilidade. Mas eu domino a maior parte do tempo. Então muitas empresárias, elas vêm com essa questão: não gosto de rotina. Não me engessa, esse negócio de planejar vai me engessar, pelo contrário, te desengessa. Porque você tá ali e não tá nem percebendo que se você planeja, organiza, você ganha muito. Não é que você ganha tempo, né? Tempo não tem essa negociação. Mas de uma forma popular falando, você tem mais tempo, você ganha mais tempo. Fica muito mais leve, você ganha mais energia. O planejamento, quando você vê esse passo a passo, ele diminui a sua ansiedade, porque você sabe, você tem segurança do que você precisa fazer. Percebe o quanto é importante você trazer o planejamento como estilo de vida? Ele vai trabalhar em vários aspectos do seu emocional, do seu mental. O emocional é como eu me sinto. O mental é o meu desgaste ali, a gente precisa do nosso mental mais leve, menos desgastado, para poder encontrar soluções, ter um pensamento mais analítico e crítico, ter a criatividade. A criatividade não é, nossa, olha, ela é artista, ela desenha. Não. A criatividade é criar soluções. Eu tenho alguma situação, algum problema, eu crio soluções de uma forma mais rápida. Eu desenho isso na minha mente. Ela está preparada para isso, porque ela está mais vazia, ela não está lotada de coisas. O planejamento te ajuda a não ficar cheio de coisa na sua cabeça, aquela cabeça lotada, exausta. Sem contar dormir melhor. Gente, é muita coisa que entra na tua vida quando você traz essa estrutura que eu tô mostrando aqui para vocês. Por isso que o nome do desafio é Produtividade Sem Exaustão. A gente passa a ser uma mulher
menos exausta, mais produtiva, mais leve. Então, o dia de hoje que eu falei para vocês nesse o quê, basicamente você tira estrutura, a lista do que você precisa fazer com o seu conhecimento e a sua imaginação, porque você não sabe tudo, então você vai imaginar, vai conversar com a inteligência artificial, vai conversar com outras empresárias. E aí você estrutura uma lista do quê? O como a gente vai falar amanhã. O como não é agora. Vai ter coisas ali na tua lista que parece impossível. Você fala, não, vou até colocar, mas esquece, não vai rolar isso aqui. Tudo bem. Pode ser que pareça impossível, porque você não conhece o caminho. É realmente impossível, você não sabe o que precisa ser feito. Aí a gente vai pro como. O como eu preciso instigar a minha mente criativa. Criar soluções. Eu preciso instigar. E aí tem formas, tem a forma estruturada e depois tem a forma mais que eu vou soltar esse passo a passo e vou literalmente viajar na maionese até eu conseguir juntar a estrutura com essa minha criação para eu poder resolver o que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo que eu coloquei. Isso tudo é de forma estruturada, com passo a passo, com método. Então, que fique gravado para vocês hoje, que é o terceiro dia, o que você precisa fazer para chegar até o seu objetivo sem pensar no como. Não importa o que você tem de recurso agora na mão. Para de pensar se dá ou se não dá certo. Não está no seu controle. Não está no seu controle. E mesmo sabendo como, não está no seu controle o resultado. O seu domínio vai até aqui. Tem coisas que você não domina, situações que vão acontecer que estão fora do teu alcance, tanto para te desafiar mais, quanto para te ajudar a chegar mais rápido. E aí existe uma coisa que é fato, que depois, num outro momento, a gente fala de uma forma mais explicadinha, quando você se coloca em movimento, em direção àquilo que para você é importante, que é o seu objetivo, e começa a fazer os passos sem ter certeza nenhuma do resultado, mas você se põe em movimento, você começa, e não de uma forma mística, mas você começa a atrair mais soluções. Por quê? A última coisa que eu vou falar aqui antes de encerrar aqui a nossa live, por que a gente começa a atrair mais? Existe um sisteminha que chama SAR. Eu fiz até uma aula, posso deixar o link aqui no YouTube, falando exatamente sobre isso. Esse sisteminha assim, eu quero comprar um carro vermelho. Aí parece que passa a ver um monte de carro vermelho. Nossa, todo mundo comprou carro vermelho. Meio que do nada tô vendo carro vermelho todo dia. Eu nem reparava, nossa, meu vizinho tem um carro vermelho. Nem reparava. Isso não é mágica. Isso é uma programação. Porque como você agora trouxe à tona o carro vermelho pro teu cérebro, ele ligou aqui esse SAR, esse sisteminha, e ele vai ficar aqui procurando carro, ele aumenta teu campo de visão para carro vermelho. E as outras coisas vão ficar em segundo plano. Olha o perigo que você corre em não percorrer seu objetivo. Você está sempre colocando em segundo plano seu objetivo porque você está fazendo o que você já está acostumado a fazer. Seu cérebro está ali, uma maquininha está programada, ele vai trazer para você sempre mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, se você quer se aprofundar, que eu fiz uma aula só sobre isso, para você poder, para te convencer, até falo isso, eu quero te convencer a importância de você poder ter objetivo e percorrer o caminho para isso. Eu vou deixar depois o link para vocês do YouTube para assistir essa aula, para dar um despertar a mais. Mas que hoje você realmente consiga fazer essa lista do que é importante para você chegar no seu objetivo, sem pensar no como. Esse é o recado de hoje. Quem ainda não entrou no grupo, o link tá lá na bio. Se não conseguir entrar no link da bio, me chama ali no direct que eu vou te orientar como que você faz. A inscrição é gratuita para você poder ter mais informações do que eu tô trazendo aqui nesse nosso bate-papo de 15 a 20 minutinhos todas as manhãs, nesses 10 dias, sempre às 8 da manhã. E se fez sentido, compartilha com outras empresárias essa live, porque independente dela estar assistindo todos os dias ou não,
qualquer insight pode dar uma grande mudança na rotina dela e no negócio dela também. Um ótimo dia para vocês.